Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que te conecta com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 13, onde fala sobre a primeira viagem missionária. Paulo, também conhecido como Saulo, dará início à sua primeira viagem missionária com Barnabé como companheiro. Pregarão o evangelho e estabelecerão ramos da igreja em meio à constante perseguição de Roma. Os judeus se recusarão a receber a palavra de Deus. Então, Paulo, até então Saulo, é o mesmo, e Barnabé pregarão aos gentios. Desde já, eu convido você para que assista comigo até o final do vídeo. Fique aqui para aprender um pouquinho mais sobre o contexto histórico, sobre o que está acontecendo em Atos 13. E desde já também te convido, caso você não seja inscrito ou inscrita no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho e assim você receberá a notificação de todos os vídeos novos do canal. Também não esqueça de compartilhar com outras pessoas e de deixar aqui o seu like. Então, sem mais, vamos lá iniciar Atos 13 e desde já eu te convido para orar junto comigo, entregando esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, eu inicio, Senhor, te glorificando, te adorando, rendendo a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Esse estudo, ele é para ti, Senhor. Eu peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha ser conosco durante esse estudo, durante este momento de aprendizado da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha ser conosco, venha estar aqui ao nosso redor, venha nos trazer a sabedoria, venha nos dar o discernimento espiritual acerca da tua palavra. Que os nossos ouvidos venham se abrir, Senhor, para ter o real entendimento daquilo que o Senhor vai nos falar através da sua santa palavra. Sê conosco a partir de agora, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui para estudar mais da sua palavra. Desde já sou grata a ti e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 13, vamos ver aqui um pouquinho do contexto histórico. O rei Herodes mandou matar Tiago, aprisionou Pedro numa prisão, mas uma noite antes da execução, um anjo ajuda Pedro a fugir, achando que era apenas uma visão. Pedro ali, ele não estava entendendo, e ele viu aquele anjo, ele passou por aquela situação, mas até então ele achava que era uma visão. O apóstolo João Marcos será citado na história e seu evangelho leva o seu nome. Herodes se engrandece perante os fariseus e um anjo de Deus o fere e ele morre, comido por vermes na frente da multidão. E assim o evangelho é pregado livremente. Então, tudo isso que eu relatei agora, foi explicado no vídeo anterior, que é Atos 12. Caso você tenha perdido, tem todos os vídeos aqui no canal. Você pode voltar e acompanhar desde o início essa série de estudos do livro Atos dos Apóstolos. Então, sem mais, vamos dar início então a Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando
e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então aqui, eu li os 3 primeiros versículos. A rotina dos profetas, e mestres incluía adorar o Senhor e jejuar. Isso ajuda a explicar sua abertura ao Espírito Santo, que os instruiu a separarem Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito Santo os tinha chamado. Então, Barnabé e Saulo foram confirmados em seu chamamento após um processo de jejum, oração e imposição de mãos. Esse comissionamento marca um importante ponto de mudança na história da igreja, com Saulo e Barnabé sendo escolhidos para estender a mensagem do Evangelho para além da Judéia e regiões vizinhas. Então, meus amados, minhas amadas, a gente vê algo aqui também muito, muito importante, que é falado aqui nesses versículo 3, jejuando e orando. Muitas vezes, em algumas passagens na Bíblia, nós vemos essa palavra, o jejum. Mas para que serve o jejum? O jejum é só para ficar sem comer, é para emagrecer, é para quê? O jejum, na verdade, é onde ali você mata a sua carne, você mostra ali o seu domínio, sobre o seu desejo de comer algo, de usar algo, de fazer algo. Então, é um momento onde você vai tirar para buscar mais a presença de Deus, E é uma coisa que é dupla, jejum e oração. Jejum e oração. E isso não foi só naquele tempo. Ainda hoje nós precisamos jejuar, orar, buscar a face do Senhor, o adorar. Isso é importante. Quando nós jejuamos, nós ficamos muito mais sensíveis ao Espírito Santo, muito mais sensíveis, ao que o Senhor quer nos dizer, nos mostrar, para receber direcionamentos. A gente se aproxima mais, sabe? E foi isso que aconteceu aqui. Quando eles jejuaram, oraram, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, que eu e você possamos aprender aqui com Paulo, e Barnabé. Que possamos jejuar, orar, buscar mais de perto a face do Senhor. Que possamos estar em oração. Nós vemos que os tempos são maus, então muitas vezes nós queremos direcionamento, mas não queremos sacrificar nada. Ah, mas eu tenho problema de saúde, eu não posso ficar em jejum. Você pode jejuar um doce, você pode jejuar algo, um celular, jejuar de falar palavrão, jejuar. Existem tantos jejuns, que a gente pode estar fazendo, se sacrificando e buscando estar mais próximo do Senhor para poder ouvir com clareza aquilo que Ele tem para a nossa vida. Assim como Ele mostrou com clareza qual era o chamado, qual era o propósito aqui de Barnabé e Saulo. Versículo 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. E, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha também João como cooperador.
Então, o versículo 4 aqui, ele descreve o início da primeira das 3 viagens missionárias de Paulo. A gente percebe aqui, tá? Entre o estudo 12 e 13, né? Às vezes é a dúvida de muitos e eu me despertei agora para comentar sobre isso. Eu ia até falar no versículo 12, mas o nome de Saulo, ele não foi trocado por Paulo, tá certo? Lá em Atos 12, tem um versículo que diz: Saulo, também chamado de Paulo, que também significa Paulo. Então, aqui no caso, é a questão do significado do nome, tá bom? Não houve uma troca de nome, como muitas vezes a gente vê que ocorre na Bíblia. Eu vou achar aqui e vou ler para vocês, para que não reste dúvidas, tá bom? Era uma dúvida que eu tinha e é aquilo, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai estudando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós vamos ver isso agora no versículo 9, tá certo? Sobre Paulo e Saulo. Então, aqui, essa viagem inclui a ilha de Chipre e uma parte da Ásia Menor. As primeiras 2 viagens começaram e terminaram em Antioquia e se tornara um dos centros do cristianismo mundial, comprometido com a evangelização dos gentios. A terceira viagem missionária de Paulo terminou em Jerusalém, porque ali ele foi preso antes que pudesse seguir para Antioquia. Isso nós vamos ver lá em Atos 21, tá certo? E aqui no versículo 5, como eu já li, Paulo começou seus esforços de pregação em sinagogas locais, continuando seu padrão anterior, como a gente viu lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 19 a 20, que diz assim, ó: E, tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E João, né, que é João Marcos, já estava com eles nessa ocasião. Nós vimos isso lá em Atos 12, 25, tá certo? Então, vamos ver aqui o versículo 6. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado de Bar-Jesus. Então, vamos ver aqui, ó. Assim como Pedro teve uma confrontação com um mágico, a gente viu isso lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 9, que disse assim, ó: Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então, Pedro, ele teve uma confrontação com esse mágico, e assim também Paulo confrontou um praticante de feitiçaria em Chipre. Os paralelos em Atos entre Pedro e Paulo têm sido observados aqui pelos estudiosos. Entre eles estão a cura de um paralítico, um exorcismo, que está lá em a cura do paralítico, Atos capítulo 3, versículo de 2 a 8. E vamos ver mais adiante, né? Aqui em Atos capítulo 14, versículo de 8 a 10, né? A cura de um paralítico. É sempre um paralelo entre Pedro e Paulo. O exorcismo
Está lá em Atos, no capítulo 5, versículo 16, que foi de Pedro. E nós vamos ver de Paulo em Atos, capítulo 16, versículo 18. Ser liberto miraculosamente da prisão. Nós vamos ver ainda lá em Atos, capítulo 16, versículo 25 a 26. Recepção do Espírito Santo pela imposição de mãos, ressurreição de mortos. Então, tudo isso, né, sempre tem um paralelo entre Pedro e Paulo, tá certo? Versículo 7. O qual estava com Perconso, né, que é um representante. Esse Perconso é um representante do país ali, né? O qual estava com Perconso Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, era um representante que governava uma província romana. E a arqueologia tem trazido à tona a evidência para muitos dos representantes de Chipre. Pelo menos uma inscrição traz o nome de Paulus, mas esse Paulo é demasiado tardio para ser Sérgio Paulo. Mas assim, a arqueologia ela vem trazendo, né, através das escavações, eles vão encontrando jarros, moedas, selos, né, coisas que comprovam a existência de todo esse povo, né, que é citado na Bíblia, as passagens, as cidades, existe achados arqueológicos, né, de escrituras. Então, tudo isso vem para mostrar, né, cientificamente, através da ciência, através da arqueologia, né, artefatos que realmente vêm comprovando tudo isso que é relatado aqui na Bíblia, tá certo? Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, né? Ele queria apartar ali o representante. Então, o feiticeiro Bar Jesus é aqui chamado de Elimas. É possível que Elimas seja uma passagem semítica, como Bar Jesus, que sua tradução é mágico. De qualquer maneira, em conformidade com a sua influência demoníaca, Elimas tentou impedir Sérgio Paulo de abraçar o evangelho. Aqui o que é que a gente vê, né? Havia aqui então Perconso, um governante, que ele procurava ouvir a palavra de Deus. Ele procurava buscar conhecimento através das palavras do Senhor. Mas aí resistia-lhe esse Elimas, o encantador, ou Bar Jesus aqui, né? Com uma influência demoníaca de impedir outro de abraçar o evangelho. E trazendo para o nosso mundo hoje. Será que nós vemos essa influência demoníaca nos dias de hoje? Quando às vezes nós vemos pessoas que se inclinam a querer conhecer um pouco mais de Jesus, a saber mais um pouquinho ali da sua palavra. E às vezes tem gente que encosta do lado, hein? Negócio de igreja, negócio de Bíblia, esse pessoal aí é muito doido, é muito fanático. Meus amados, há uma influência muito grande, demoníaca, para que as pessoas não venham conhecer o evangelho, não venham conhecer verdadeiramente Jesus.
que não venha conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Sabe? Hoje nós convidamos pessoas para ir à igreja, para uma célula, para falar da palavra do Senhor. E muitas vezes, de todos os que são chamados, ninguém nem responde. Nem responde. Então, a influência demoníaca, ela permanece nos dias de hoje. É muito mais fácil você convidar uma pessoa para qualquer tipo de, com perdão da palavra, de putaria, de orgia, de bebedeira, de qualquer coisa. As pessoas, elas vão aceitar, vão te admirar, vão te exaltar. Você vai estar rodeado. Convide para ir na igreja. Ofereça uma leitura bíblica para alguém. A pessoa não vai ter tempo. A pessoa não quer ouvir. As pessoas hoje, elas não querem ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho é aquele que confronta. Eu falo sempre isso aqui nos estudos. É aquele que vai confrontar você. Não é aquele que você ouve e se sente confortável. O evangelho é aquele que te confronta a você mudar, a você se posicionar. O verdadeiro evangelho é aquele que você vai ler, vai doer, mas vai causar uma transformação. E hoje as pessoas não querem. Assim como nesse tempo aqui relatado, né, desse Sérgio Paulo, ele era um homem prudente. Ele chamou a si Barnabé e Saulo, homens de Deus. Ele estava procurando o que aqui? Ouvir a palavra de Deus. Hoje já é difícil encontrar alguém que queira. Alguém que vem assim do nada e te procura e fala: oi, você conhece um pouquinho da Bíblia? Você pode me ensinar? Você pode me explicar? Posso ir no culto com você? Gente, eu particularmente nunca vi. Geralmente a gente sempre convida, a gente sempre vai atrás, a gente sempre... Mas alguém chegar e falar assim, alguém procurar, chamar: olha, vem cá, tu é da igreja? Vem cá, faz uma oração aqui em casa, vamos fazer um momento. Eu nunca vi. Sabe? Mas o que eu vejo muito é que, como esse homem teve a sede da palavra de Deus, que hoje sim, muitas pessoas têm sede da palavra do Senhor. Mas eu vejo muitas pessoas como Elimas, pessoas que querem afastar as outras da presença do Senhor, pessoas que não querem que você escute verdadeiramente a voz de Deus. Amados, não deixe com que essas pessoas venham afastar você da palavra do Senhor. Não deixe. Siga firme no seu desejo, assim como o Sérgio Paulo, que procurava muito ouvir a palavra de Deus. Não deixe que influências demoníacas tire você. Não deixe com que pessoas falem assim: o quê? Você está estudando a Bíblia? Você está buscando a palavra de Deus? Para que isso? Não vai nem ser pastora, vai nem ser pastor, não vai nem ser padre, vai nem ser freira. Amados, a palavra de Deus é para a nossa vida, é para a nossa sobrevivência. E aí sim é que o Senhor vai direcionar.
Cada um são chamados para ser dona de casa, mãe, outros para pregar, outros para ajudar de tantas outras formas. O Senhor é quem sabe. O Senhor é quem sabe. Mas para isso nós precisamos estar jejuando, orando e buscando a presença do Senhor. Buscando a presença do Senhor. Sabe, muitos são os que vêm para nos tirar do propósito do Senhor. Poucos são aqueles que dizem, ouve o conselho de Deus, busca um conselho na palavra do Senhor. Nós vivemos num tempo mau, queridos. Assim como esse povo que era perseguido, hoje nós também somos. Não só por pessoas, mas por influências demoníacas. O demônio não quer que você conheça a palavra, sabe? Eu sei que ele deve te falar, ei, você vai ficar nesse estudo cansativo, é muito longo. Ele prefere 1000 vezes que nós percamos o nosso tempo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em rede social, em joguinhos, em qualquer outro canto, menos vendo a palavra do Senhor. Porque não é interesse dele. É por isso que há tantas distrações, é TikTok, são aplicativos de compras que te distraem, você bota coisa em carrinho, tira coisa de carrinho e perde ali um tempão, quando você poderia estar sendo edificada pela vida de Deus, pela palavra do Senhor, está se enchendo de vida através da vida do Senhor. Então vamos seguir aqui. Mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o precônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, pronto, era esse o versículo que eu queria trazer para vocês há uns minutos atrás, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então aqui, amados, a gente vê que a partir desse ponto, no livro de Atos, a partir daqui, Saulo é chamado de Paulo, exceto quando ele narra suas experiências de conversão, que a gente vai ver isso onde? Lá em Atos 22 e Atos 26. Talvez a mudança seja porque seus empreendimentos missionários o tenham tirado de um contexto mais distante judaico para o mundo greco-romano mais amplo. Então, Paulo era a versão do seu nome, tá certo? Isso era uma dúvida que eu tinha, tá certo? Quando eu começava a ler Atos, começava com Saulo, depois virava Paulo. E aí eu achava que Deus tinha trocado o nome dele, né? Que Jesus ali tinha trocado o nome dele num dado momento, mas não, tá bom? A explicação é porque Paulo era uma versão do seu nome. Saulo também significava Paulo, tá certo? E aqui, né? Eu vou ler o versículo 11. E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, Paulo aqui invocou um castigo de cegueira sobre Elimas por algum tempo. Consequentemente, o juízo não era permanente, dando a Elimas a oportunidade de se arrepender e crer. Amados, o Senhor, Ele busca por pessoas que verdadeiramente se arrependam, que tenham o seu coração verdadeiramente arrependido, que se converta dos seus maus
Veja o que Paulo diz, cheio do Espírito Santo. Ó filho do diabo, cheio de todo engano. Amados, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor, porque senão nós vamos ser cheios de engano, de malícia, de toda a imundícia que vem do diabo. Ele perturba. Malícia. Sabe aquelas conversinhas besta, maliciosa, de duplo sentido, de cunho sexual? Vem dele. Sabe o engano quando você tá ali falando de alguém, levantando um falso? É ele. Sabe quando você tá ali abrindo a sua boca para determinadas coisas? É ele. Mas o Senhor Jesus não quer que nem eu e nem você permaneça nesse engano. Jesus, ele quer que nos arrependemos, que nós venhamos a nos arrepender. Paulo, quando diz isso, ele não está sendo grosso. Vamos lembrar que ele estava jejuando, que ele estava orando, que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o que ele estava fazendo aqui não era por ele, mas pelo Espírito Santo do Senhor. E aí ele faz uma pergunta. Ei, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Pois agora contra ti a mão do Senhor. Sabe, hoje, muitas pessoas dizem, mas Deus não faz isso. Deus não castiga. Deus, ele não age dessa forma. Queridos, o Senhor age da maneira que é necessário muitas vezes para a gente poder entender. Às vezes, ele permite uma doença para que a gente se quebrante na presença dele e entenda de uma vez por todas que nós não controlamos nada. Muitas vezes nós nos achamos no controle de tudo. Eu isso, eu aquilo, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, eu vou fazer isso, daqui a um ano eu vou fazer tal coisa. E muitas vezes nós não entregamos nas mãos do Senhor. Às vezes nós fazemos planos sem saber qual é o plano que o Senhor tem para nós. Ah, daqui 5 anos eu vou. Daqui 5 anos eu faço. Daqui 5 anos eu mudo. O ano que vem eu me batizo. Ah, daqui tanto tempo eu vou fazer tal coisa. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição arrogante, sabendo que nós não controlamos nem um dia da nossa vida, nem um segundo. Nós não controlamos nem os fios de cabelo da nossa cabeça. Mas o Senhor sabe quantos fios tem na minha e na sua cabeça. Quantos fios ficou na escova, no pente hoje. Ele sabe. Então, nós precisamos estar sempre apresentando o nosso caminho diante do Senhor. O nosso caminho diante do Senhor. Porque o Senhor, ele faz muitas vezes aquilo que é necessário fazer. Quando é necessário, contra nós vem a mão do Senhor. Para matar? Não. Para salvar, para dar vida. O Senhor é aquele que às vezes fere, mas é aquele que cura. Às vezes é necessário uma ferida para te livrar da morte eterna. Às vezes é necessário que algo doa um pouquinho agora, para que mais adiante você possa ter algo maior em Deus.
Às vezes, é necessário que a gente segue para que a gente venha depois enxergar verdadeiramente Jesus. Aqui, Paulo disse: agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego sem ver o sol por algum tempo. Quantas vezes, por algum tempo, o Senhor permitiu que algo acontecesse na sua vida, mas não foi para te matar. Não foi para te fazer sofrer, porque o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. Mas foi para te livrar, foi para te salvar, foi para te trazer algo maior. Foi para que verdadeiramente você passasse a enxergar o que é necessário. E aí as trevas caíram sobre ele. E aí ele buscava quem o guiasse pela mão. A mesma coisa Jesus fez com Saulo, lembra? Ia Saulo na viagem a Damasco. Quando ele viu ali um clarão, ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele cegou. E Jesus deu todo o direcionamento. Ele foi, guiado, tomado pela mão. E o Senhor levantou uma pessoa para ir lá falar com ele. Por que precisou Paulo, ficar cego? Porque tudo aquilo que Saulo enxergava era distorcido. Ele buscava matar as pessoas que seguiam Jesus. Ele não conseguia enxergar Jesus. Mesmo vendo, ele era cego. E quantos de nós, hoje, enxergamos perfeitamente e somos totalmente cegos para o reino do Senhor? Somos totalmente cegos e não enxergamos Jesus, não enxergamos a importância da sua palavra, não enxergamos a importância de estar diante dele, não enxergamos a importância de se arrepender verdadeiramente e se converter dos maus caminhos. Não enxergamos que as coisas aqui na terra são passageiras, mas que o reino do céu é eterno, como promete a sua palavra. E aqui ele buscava quem o guiasse pela mão. Sabe quem é que nos guia pela mão? Na hora que você quiser. É a palavra do Senhor. É a sua Bíblia, a palavra de Deus. Ela o guia pela mão. E ela vai ajudar com que você saia da cegueira espiritual e passe a enxergar. Versículo 12. Então, o pré-cônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então, os sinais normalmente associados à conversão em Atos, batismo, recepção do Espírito, não aparecem nesse relato da conversão de Sérgio Paulo. É possível que Lucas tenha simplesmente abreviado seu relato, mas também que a crença de Sérgio Paulo tenha dado em nada, além dele ficar maravilhado da doutrina com a cegueira que sobreveio a Elimas. Sabe, muitas pessoas viam aquelas maravilhas sendo operadas, mas nem todos criam. Nem todos queriam ter uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de rotina. Muitos viam, mas preferiam andar na sua cegueira espiritual. Enxergando com os olhos físicos, mas cego espiritualmente falando. Versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João Marcos, filho de Maria, os deixou em Perge e voltou para Jerusalém,
Nenhuma razão é dada para sua partida, mas ela deve ter parecido injustificada para Paulo, pois na segunda viagem missionária, Barnabé sugeriu que levasse João com eles, mas Paulo não concordou, assinalando que João os abandonara na viagem anterior. Nós vamos ver isso lá em Atos 15. Então, os deixou em Perge e voltou para Jerusalém. Certo? Aqui que fala, né? Os que estavam com ele chegaram em Perge. Então, aqui está falando de João, certo? João Marcos. Versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Nessa época, havia cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia. Por isso, Lucas acrescenta da Pisídia, e para especificar qual Antioquia está em vista, certo? Eram várias, sabe? Então, ele aqui vai especificando para que fique claro, né? Para que não fique dúvida. Essa Antioquia era a que ficava tecnicamente ao lado de Frígio, da fronteira entre a Frígia e a Psídia. No entanto, os leitores antigos, né, deveriam saber disso. Hoje nós é que precisamos, né, dessas instruções até para compreender geograficamente mais ou menos de onde é que ele está falando, né, para que a gente tenha mais clareza. Versículo 15. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais das sinagogas: Homens, irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo continuou sua estratégia padrão de visitar a sinagoga judaica, o local no dia de Shabat. Ele foi convidado a trazer uma palavra de exortação, em grande parte pelo fato de não ter sido ainda levantada nessa cidade a oposição dos judeus incrédulos. Então aqui ele é convidado, né, a falar palavras de consolação, né, palavras de exortação ali perante o povo. Então, eles estão aí nessa viagem, estão seguindo, levando a palavra, levando o evangelho. E eu vou finalizar por aqui, para que o vídeo não se estenda muito, né? Aqui nós temos esse versículo, esse capítulo 13, ele é bem longo. Então, para que não fique muito grande, eu vou finalizar por aqui, né, onde Paulo é convidado a falar, e vou fazer a parte 2. Vou deixar você aí com gostinho de quero mais sobre o que é que Paulo fala, esse primeiro discurso de Paulo, né? Vai ser o seu primeiro discurso missionário. Então, que você não perca o próximo estudo, que vai ser a continuação, que você esteja junto comigo aqui, que você convide mais pessoas, né, para conhecer a palavra do Senhor. Então, aqui eu vou avançando já para o final, para o momento da oração. Convido você para orar, finalizando, e fique ainda comigo aqui até o final. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua exortação, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Seja conosco, Senhor, que o Senhor venha nos acompanhar, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que venhamos, ó Deus, abrir os nossos olhos, ó Pai, para o mundo espiritual, para a Tua palavra, para a Tua verdade, para tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida, para que possamos estar no centro da Tua vontade, ó Deus. Então, Senhor, desde já,
Eu te agradeço por tudo. Esse estudo é para a tua honra, é para a tua glória, Senhor, é para levar a tua palavra, Senhor, a mais pessoas. Que essa palavra venha a ser, ó Deus, guardada nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos vivê-la todos os dias da nossa vida, ser conosco. Nos ajuda, Senhor, nos momentos de fraqueza. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que estão assistindo aqui a esse vídeo, a todos aqueles que estão buscando mais conhecimento em Ti, Senhor. Que o Senhor venha ser conosco, abençoa cada casa, cada lar. Desde já eu te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever, deixe o joinha, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E eu também gostaria de saber o que é que você está achando desse estudo, se essa palavra falou com você. Deixe aqui nos comentários. Eu amo quando vocês interagem, quando vocês respondem, quando vocês falam comigo aqui. Então, você aí, deixa aqui o seu comentário se essa palavra trouxe algo de especial para você, para a sua vida. E não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Lembrando que vídeo novo, todas as terças, às 20 horas. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!